O crescimento espiritual. Transformação do coração, pela qual nos tornamos filhos de Deus. É chamado na Bíblia, de novo nascimento. Também é comparável com a germinação da boa semente, plantada pelo lavrador. Da mesma maneira, os que se convertem a Cristo devem, como crianças recém-nascidas. Aqui está 1 Pedro 2:2. Crescer até a estatura de homens e mulheres em Cristo. Efésios 4:15. Como a boa semente plantada no campo, elas devem crescer e produzir frutos. Isaías disse que chamariam carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Isaías 61:3. Essas ilustrações extraídas da natureza nos ajudam a entender melhor a profundidade da verdade da vida espiritual. Nem mesmo toda a sabedoria e habilidade do ser humano poderá produzir uma vida na menor partícula da natureza. É somente através da vida concedida pelo próprio Deus que uma planta, um animal, pode viver assim. É somente através da vida que vem de Deus que a vida espiritual é gerada no coração humano. A menos que uma pessoa nasça de novo, João 3:2, não pode se tornar participante da vida que Cristo veio dar. Como ocorre com a vida, assim acontece com o crescimento. É Deus quem faz o botão virar uma flor e a flor um fruto. É pelo seu poder que a semente se desenvolve. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão, cheio na espiga. Marcos 4:28. O profeta Oséias disse que Israel florescerá como um lírio. Eles serão verificados como cereal e florescerão como a vide. Oséias 4:5-6. E Jesus nos convida a observar os lírios. Lucas 12:27. As plantas e as flores não crescem pelo próprio esforço ou pela sua ansiedade, mas por receberem aquilo que Deus floresce para lhes dar vida. A criança não pode, por um desejo ou poder próprio, aumentar sua estatura. Nem você tem como garantir seu crescimento espiritual, por meio de sua vontade ou poder. A planta e as crianças crescem, recebendo do seu ambiente aquilo que é necessário para a vida: ar, luz, sol e alimento. O que esses dons da natureza representam para os animais e as plantas, também Cristo representa para os que confiam nele. Ele é a luz perpétua, Isaías 60:19. Sol escudo, Salmos 84:11. Ele será para Israel como orvalho, Oséias 14:5. Será como chuva que desce sobre a campina ceifada, Salmos 72:6. Ele é a água viva, o pão de Deus que desceu do céu e dá vida ao mundo, João 6:33. Não incomparável dom do seu Filho, Deus enviou ao mundo inteiro com uma atmosfera de graça real, como o ar que circunda o globo. Todos os que escolheram respirar essa atmosfera vivificadora viverão e crescerão, alcançando a estatura de homens e mulheres em Cristo. Assim como a flor se volta para o sol, para que seus brilhantes raios possam ajudá-la a aperfeiçoar sua beleza e simetria, assim devemos nós voltar para o sol da justiça, para que a luz do céu brilhe sobre nós e nosso caráter seja desenvolvido à semelhança de Cristo. Jesus ensina a mesma coisa ao dizer: permanecer em mim, eu permanecer em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permaneceres em mim. Sem mim nada podeis fazer, João 15:4-5. Para viver uma vida santificada, você é tão dependente de Cristo, como o ramo depende do tronco para crescer e frutificar. Separado de Cristo, você não tem vida, nem tem poder para resistir à tentação, crescer na graça e na santidade. Permanecendo nele, você vai florescer. Se sua vida estiver ligada a ele, você não murchará, nem deixará de produzir frutos. Será como uma árvore plantada junto à corrente fonte.
será uma árvore plantada junto a fontes de águas. Muitos pensam que deve fazer sozinho uma parte do trabalho. Confiar em Cristo para obter o perdão dos pecados, mas agora procuram viver retamente através dos próprios esforços. Mas esse esforço é em vão. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Nosso crescimento na graça, nossa alegria, nossa utilidade, tudo depende de nossa união com Cristo. É pela comunhão com Ele, todo dia, toda hora, permaneceremos nele, cresceremos na graça. E não é somente ele não é somente o autor, mas também o consumador da nossa fé. Cristo deve ser o primeiro e o último. Ele deve estar conosco não apenas no começo e no fim de nossa carreira, mas cada passo do caminho. Davi disse: o Senhor, tenho sempre a minha presença, estando ele ainda direita, não serei abalado. Salmos 16, 8. Você pergunta: como posso permanecer em Cristo? Da mesma maneira como você o recebeu a princípio. Ora, como recebeste a Cristo? O Senhor assim andai nele. Colossenses 2, 6. O justo viverá pela fé. Hebreus 10, 38. Você se entrega a Deus para permanecer inteiramente a Ele, para servi-lo e obedecê-lo, como também aceitou Cristo como seu Salvador. Você não pode por si mesmo redimir-se dos próprios pecados ou transformar seu coração, mas entregar-se a Deus. Você crê que Ele, por meio de Cristo, fez tudo. Por isso você pede. Por isso, pela fé, você passou a ser de Cristo. Pela fé deve nele crescer, dando, recebendo. Você tem de entregar-lhe tudo, o coração, a vontade, a disposição de servir. Deve entregar-se a ele para então obedecer a todos os seus mandamentos. Você receberá tudo. Cristo, a plenitude de todas as bênçãos, para habitar em seu coração, sua força, justiça e esperança eterna, para que tenha o poder necessário para obedecer. Consagre-se a Deus pela manhã, faça disso a sua primeira atividade. Que a sua oração seja: tome-me, Senhor, para ser inteiramente teu. Deponha os teus pés, meus planos. Usa-me hoje para teu serviço. Fica comigo, e tudo que eu fizer seja efetuado por ti. Esta é uma questão diária. Cada manhã consagre-se a Deus para aquele dia. Entregue-se a Ele os seus planos para saber se devem ser levados avante ou não, de acordo com sua providência. Assim, dia a dia, você poderá entregar sua vida nas mãos de Deus. Ele será cada vez mais moldado segundo a vida de Cristo. E ela será moldada cada vez mais segundo a vida de Cristo. A vida em Cristo é uma vida de descanso. Pode haver êxtase de sentimento. Pode não haver êxtase de sentimento, mas deve existir uma confiança constante e tranquila. Sua esperança não está em si mesmo, mas em Cristo. Sua fraqueza está ligada às suas forças. Sua ignorância à sua sabedoria. Sua fragilidade ao seu eterno poder. Por isso, não olhe para você mesmo. Não permita que seus pensamentos fiquem centralizados no próprio eu, mas olhe para Cristo. Pense em seu amor, sua beleza e na perfeição do seu caráter. Cristo e sua abnegação. Cristo e sua humilhação. Cristo e sua pureza, santidade. Cristo e seu incomparável amor. Esse é o tema para a sua meditação. E o amá-lo, imitá-lo e depender inteiramente dele é que você será transformado à sua semelhança. Jesus diz: permanecer em mim. Essas palavras transmitem a ideia de que descanso, estabilidade, confiança. Outra vez ele convida: vinde a mim e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. As palavras do salmista expressam o mesmo pensamento: descansa no Senhor, espera nele. Salmos 37, 7. Isaías dá a certeza: na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Isaías 30, versículo 15. Este descanso não está na inatividade, pois no convite do Senhor a promessa de descanso vem junto com um chamado ao trabalho.
Tomai sobre vós o meu jugo, deixarei descanso. Mateus 11, 29. O coração que descansa de maneira plena em Deus será o mais empenhado no trabalho ativo por ele. Quando os pensamentos estão concentrados no próprio eu, eles se afastam de Cristo, a fonte de vida e poder. Por isso Satanás se empenha em fazer com que as pessoas desviem os pensamentos do Salvador, evitando a união e a comunhão do ser humano com Cristo. Os prazeres do mundo e as preocupações, perplexidades e tristezas da vida, as falhas dos outros ou as próprias falhas, imperfeições. Todas as coisas são por ele utilizadas para desviar o pensamento do Salvador. Não se deixe enganar por essas armadilhas. Muitas pessoas que são realmente cuidadosas e desejam viver para Deus também são por elas levadas a pensar nas próprias faltas, fraquezas. Assim fazendo, ela consegue separá-las de Cristo e obter a vitória. Não devemos fazer de nós mesmos o centro, dando lugar à ansiedade e ao medo de não sermos salvos. Tudo isto afasta o coração da fonte de nossa força. Fale de Jesus, pense nele, que o próprio eu se perca nele. Afaste toda dúvida. Esqueça seus temores. Como o apóstolo Paulo diga, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se mesmo se entregou por mim. Gálatas 2, versículo 20. Descanse em Deus. Ele pode guardar aquilo que você confiou. Coloque em suas mãos. Ele fará com que você seja mais do que vencedor por aquele que o amou. Quando se revestiu da humanidade, Cristo ligou a si a humanidade, de um laço de amor que nunca poderá ser desfeito por alguém, exceto a escolha do próprio homem. Satanás sempre está tentando nos seduzir para desfazer esse laço. Procura separar-nos de Cristo. É aqui que precisamos vigiar e orar, para que nada nos induza a escolher outro mestre, pois seremos sempre livres para assim fazer. Mas fixemos nossos olhares em Cristo, e Ele nos preservará. Se olharmos para Jesus, estaremos a salvo. Não olhe, nada nos soltará de suas mãos. Contemplando constantemente, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo espelho, pelo seu Espírito. 2 Coríntios 3,18. Foi dessa maneira que os primeiros discípulos alcançaram a semelhança com o amado Salvador. Quando ouviram as palavras de Jesus, esses discípulos sentiram a necessidade que tinham dele. O buscaram, o encontraram e seguiram. Estavam com Jesus em casa, à mesa, nos aposentos, mas reservados no campo. Estavam com ele como alunos de seu professor, recebendo diariamente de seus lábios lições de sua verdade, olhando sempre para ele como servos para seu Senhor, para saber o que tinham de fazer. Esses discípulos eram homens sujeitos aos mesmos sentimentos que temos. Tiago 5, versículo 17. Como nós também tinham que lutar com o pecado, precisavam da mesma graça para viver uma vida santificada. Mesmo João, o discípulo amado, aquele que melhor refletia a semelhança do Salvador, não possuía naturalmente esse caráter amável. Não somente era arrogante e ambicioso por honras, como também era impetuoso e ressentido ao ser ofendido. Mas ao ser manifesto o caráter do caráter do que é divino, ele viu sua deficiência e, reconhecendo isso, se humilhou. A força e a paciência, o poder e a ternura, a majestade, a mansidão que contemplava na vida diária do Filho de Deus enchiam seu coração de admiração e amor. Dia a dia seu coração era atraído para Cristo, até perder de vista de si próprio, por amor ao seu mestre. Seu temperamento ressentido e ambicioso deu lugar ao poder modelador de Cristo. A influência regeneradora do Espírito Santo renovou seu coração. O poder do amor de Cristo operou a transformação do seu caráter. Esse era o resultado da união com Cristo. Quando Cristo habita no coração, toda a natureza é transformada.
O Espírito de Cristo e seu amor abrandam o coração, subjuga a alma, elevado os pensamentos e os desejos para Deus e o céu. Quando Cristo subiu ao céu, seus seguidores ainda sentiam sua presença. Era uma presença pessoal, cheia de amor e luz para Jesus. Luz. Jesus o Salvador, aquele que andara falando, ora com eles, que lhes trouxera a palavra de esperança. Conforto ao coração, estava sendo levado para o céu. Ao subir seus lábios, ainda proferiram a mensagem de paz, enquanto uma nuvem de anjos o recebia. Os discípulos ouviam o som de sua voz. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, versículo 20. Ele subiu ao céu em forma humana. Os discípulos sabiam que ele estava diante do trono de Deus, ainda como seu amigo e salvador. Sabiam que sua compaixão era a mesma que ainda se identificava com os sofrimentos da humanidade. Ele estava apresentando diante de Deus os méritos de seu precioso sangue, mostrando suas mãos e pés feridos, em memória do preço que pagou por seus redimidos. Sabia que ele subia ao céu para preparar lugar para eles e que viria outra vez para levá-los. Ao reunirem depois da ascensão, eles estavam desejosos por apresentar suas petições para o Pai em nome de Jesus. Reverentemente prostraram-se em oração, repetindo a promessa: se pedis alguma coisa ao Pai, ele vou-lo concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedis e recebereis para as vossas alegrias. A alegria seja completa. João 16, 23, 24. Os discípulos ergueram a voz, erguiam cada vez mais alto a mão da fé, apresentando o poderoso argumento: e Cristo, que morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Romanos 8, 34. E o Pentecoste trouxe a presença do Consolador, de que Cristo dissera: ele está em vós. João 14, 17. Mais tarde ele disse: convém que eu vá, para que, se eu for, o Consolador não vir para vós outros? Virá para vós outros? João 16, 7. Daí em diante, por meio do Espírito, Cristo habitaria continuamente no coração de seus filhos. Uma união com ele passou a ser, então, mais íntima que quando a ele estava pessoalmente com eles. A luz e o amor e o poder de Cristo, que habita neles, se refletirá em sua vida, de modo que as pessoas, ao vê-los, admiraram-se e reconheceram que haviam estado com Jesus. Atos 4, 13. Tudo o que Cristo era para os discípulos, ele deseja que para seus discípulos hoje, pois na última oração, com um pequeno grupo de discípulos ao seu redor, ele disse: não rogo somente por esses, mas também por aqueles que viriam crer em mim, por intermédio de sua palavra. Tiago 17, 20. Jesus orou por nós, pedindo para que pudéssemos ser um com ele, assim como ele é um com o Pai. Que união extraordinária, disse o Salvador, a respeito de si mesmo. O Filho nada pode fazer de si mesmo. O Pai que permanece em mim faz as obras. João 5, 19, 14, 10. Assim, se Cristo habitar em vosso coração, ele operará em vós tanto o querer como o realizar. Filipenses 2, 3. Trabalhemos como ele trabalhou. Manifestaremos o mesmo Espírito e assim amá-lo-emo. Nele habitando, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 4, 15. Deus abençoe vocês. Aqui então termina essa série. Querido bondoso Deus, abençoe todos aqueles que vão ouvir essas mensagens de meditação. Cuida do lar deles, da família deles, de suas angústias, tribulações. Não sei o que eles está passando, mas que Deus possa dar a vitória para cada um deles. Em nome de Jesus, amém. Grande abraço, se inscreve e compartilhe. Fica com Jesus, se inscreve e compartilhe. Fica com Deus.